imagem que eu tenho é uma imagem muito forte, que é a imagem de um senhor alto, já, eu acho que eu era criança, ele devia ter já próximo dos 40 anos, bêbado e sôre, né? Então essa, quer dizer, era uma síntese de todas as transgressões, bêbado, gay, que fazia um trabalho aqui, outro ali para sobreviver, entendeu? Mas bêbado na cidade, com uma performance, sabe? Ambígua, né? Não é bem uma imagem, mas é uma lembrança. Assim. E é uma lembrança muito antiga, assim, porque eu era muito criança. E assim, a gente morava na Avenida Nazaré e a minha madrinha morava na casa do lado. E ela tinha um irmão que era assim, o alvo dos comentários, né? E o nome dele era Tanequinho, não deve ter morrido. Então eu me lembro muito bem assim, das minhas tias reunidas, né? Comentando, eu me lembro muito bem do termo assim, que eu achava mais pederasta, né? Fulano é pederasta, ele faz isso, faz aquilo. E eu já como um bom, né, ficava ligado, prestando atenção. Não, assim, eu sempre fui muito voyeur, muito voyeur. A primeira coisa que eu me lembro muito, que era os clubes dos meninos, todos, a gente tinha muito moleque em casa, porque tinha futebol, tinha um campo de futebol atrás de casa, e os moleques se reuniam para se masturbar, para bater punheta, literalmente, todo mundo junto. Eu sempre fui muito ligado ao cinema, desde que eu me lembro da minha infância. Meu pai me levava para as sessões de domingo no Olímpia, né? Então fui muito ligado a isso, muito. Aí morava na Pedreira, tinha um cinema no bairro, e o dono do cinema era meu vizinho, então a gente tinha acesso gratuito ao cinema. E a gente tinha acesso pela casa da mãe dele, que tinha uma varanda que dava para dentro do cinema. A gente assistia filmes que eram proibidos para menores. Para mim, a grande libertação foi Capitães de Areia, do Jorge Amado, que eu li quando eu tinha 13 anos. Eu fiquei apaixonado pelo Pedro Bala. Eu sempre digo que Jorge Amado me salvou. Ele tirou de mim qualquer ideia de que o meu desejo era pecado. Jorge Amado me salvou. A literatura me salvou. Não, assim, a minha família ela nunca teve assim, nada ligado à arte, né? Mas assim, meu pai era professor de história e tudo mais. Mas assim, na minha casa, eu que sempre tive mais essa coisa de arte, sempre desde pequeno. Eu já desenhava um pouco, mas a minha mãe ela sempre dava um jeito de fazer esquecer. O meu pai colocou a gente para estudar no Kennedy, na época uma escola de estudo moderno, uma cidade considerada moderno, porque tinha outras, investia em outras disciplinas que não só as normais, né? Então a gente tinha educação valular, tinha teatro, tinha música, tinha artes industriais, enfim. Na minha casa, a coisa mais importante era a educação, a leitura, o estudo. Quer dizer, claro que no interior, minha mãe, por exemplo, era uma pessoa católica, religiosa, mas jamais, nunca uma pessoa carola, jamais, nunca uma pessoa de igreja, de estar na igreja, de fazer coisa para a igreja, nunca, absolutamente. E tinha uma coisa que tem a ver com o teatro, porque a gente ia eu ia com os meus irmãos e meus primos para a procissão, e a voz mais alta que a gente ouvia cantando era a voz da minha mãe, cantando na procissão. Então era esse o momento dela, seu momento de, sabe? Então a minha associação da minha mãe com a religião já está permeada pelo teatro, pela representação, por uma coisa desse jeito. Nunca tive problemas na minha casa, a minha sexualidade nunca foi um problema, nem pequeno, nem grande, nem nada. Olha, a minha família era o seguinte, primeiro eu morava aqui com parentes e na casa dos estudantes, porque a minha família é de Roraima. E a minha família, por um lado, tinha uma coisa tradicional, né? Mas por outro lado tinha um negócio que era muito legal, porque a minha família, meu pai era judeu e minha mãe era católica. A minha mãe dizia, os homens sempre tiveram espaço, mas as mulheres
elas precisam do espaço, elas têm que ganhar o espaço delas, e elas só ganham se elas estudarem, se elas forem profissionais e se elas forem independentes financeiramente. Ela está insistindo, e essa é uma coisa importante, marcar a diferença. Nós podemos falar, de um modo geral, nós tivemos as sexualidades, seja feminina ou seja os gays e tal, tem uma dificuldade, um problema a mais, digamos, de confronto com os valores e a sociedade. Mas tem também diferenças, entendeu? Eu acho que tem modulações. Ora, podemos dizer que se cruzam, mas ora também é um caminho diferente. Na verdade, a minha história como espectador, o meu primeiro espetáculo como espectador também foi com a Margarete, em cena. Acho que foi o segundo espetáculo por Cena Aberta, que era Angélica, já na rua. Então eu assisti esse espetáculo quando criança. E aquele espetáculo ficou muito na minha cabeça. Em função disso, eu passei a ser espectador de teatro, porque aí o Kennedy, como tinha aula de teatro no Kennedy, e tinha espetáculos de grupos de teatro amador que se apresentavam no Kennedy, eu fazia questão de perseguir minha mãe para me levar para ver. Na verdade, eu acho que eu acabei fazendo teatro como uma armadilha do destino que meu pai me colocou para fazer no Kennedy, para estudar, porque investia na educação, esse era o foco, né? Quando lá eu me interessei por uma linguagem que para ele não era muito interessante. Na verdade, o que ele queria para mim era que eu fosse médico. Claro, olha, fazer teatro hoje também é difícil de dizer. Eu chego em casa, eu sou professor da universidade, do curso de teatro, né? O que tu passei fazes, no né? concurso e aí minha mãe me diz assim: ah, bacana, professor da universidade, tu faz o quê mesmo? Eu dou aula de teatro, mas tu dá aula de quê mesmo? É difícil. Eu comecei criancinha no teatro, recitando poemas no Auditório Santo Agostinho, lá em Soure, na Ilha do Marajó. Estudava no Colégio das Freiras. Rapazes e moças de boa família estudavam no Colégio das Freiras, não no grupo escolar. Tá. Tinha uma diferença aí, né? Então, tinha essa coisa do teatro, que é uma coisa que eu não sei direito explicar porque que os padres agostinianos tinham essa coisa com cultura, com arte. Você tinha um cinema lá em Soure, que era um cinema da Prelazia do Marajó, tinha um teatro. Ainda tem aquele que está abandonado É, agora, que é completamente lindo. abandonado. É do lado da igreja, tinha é isso? Grupo, exatamente. Tinha um grupo de teatro, que era o grupo de teatro da igreja. Entende? Então tinha a pastorinha, tinham peças bíblicas, né? Tinham as festas da escola, lá estava eu recitando poemas. Catequese, né? Pois Exatamente. é, mas não tinha mais com essa mistura própria da cultura brasileira, né? Porque também tinha outras temáticas, né? Mas é porque também não podia ficar só no religioso, senão o público cansa. E a pastorinha é super tradicional, porque só meninas faziam. Dentro dessa ideia, todos os papéis masculinos e femininos eram feitos por meninas. É claro que eu ficava super frustrado, né? E aí eu estudava no Souza Franco. Eu lembro que eu não falei nada em casa, furei aula nesse dia, eu estudava à noite e fui lá na SAI. E eu não me lembro bem, era um desses espetáculos do Geraldo Salles que misturava musical, uma coisa assim, que depois foi apresentado até na Assembleia Paraense. E nesse dia eu tive meu primeiro contato com o povo do teatro, propriamente dito. Eu fiquei completamente fascinado e chocado. Porque estava no palco na hora que eu cheguei, e que com quem ia fazer o teste, simplesmente uma criatura que atendia pelo nome de Normélia Grey, e que hoje é o famosíssimo Carlos Carvalho, né? Era ele que estava no palco, super novinho, para fazer o teste. Mas era de uma viadagem tão grande, era de uma loucura tão grande, era de uma loucura tão inimaginável para o garoto que chegou na Ilha do Marajó,
que eu fiquei ao mesmo tempo fascinado e muito apavorado. E logo depois eu fui em Soura passar um final de semana, e foi o meu segundo encontro com o pessoal do teatro. Cláudio Barradas tinha ganho um prêmio com uma peça chamada Excelência, do Luiz Mendonça. Que nós estávamos dentro. Do Luiz de a Pernambuco. Estreia, eu e todo esse povo estava no navio, porque eles ganharam o prêmio e uma das coisas era encenar a peça no interior, etc, etc. E lá foi o povo para Soura. E esse povo estava no navio, a mesma coisa, a mesma sensação de loucura, de viadagem, desse ethos e desse patos no teatro. Eu passei no vestibular para o UFPA, para curso de graduação que eu ia fazer, e disse, bom, agora eu vou lá na escola de teatro. Fui lá para a escola de teatro, isso era 1975. 1975. Então, quer dizer, teve uma historinha que culminou nisso, e que culminou num momento muito legal e muito importante, né? Que era um momento em que estava assim, Cláudio Barradas estava fazendo esse grande projeto, que era o projeto do Cobra Norato, o grande poema do Raul Bopp, né? Que é um poeta modernista, amigo de Oswald de Andrade, Mário de Andrade, da antropofagia, e um cara que fez esse poema belíssimo, né? Sobre a Amazônia, etc, etc. Então, e era uma encenação absolutamente revolucionária, porque o Cláudio tinha a sua teoria do corpo do ator, da expressão corporal, de que o ator podia tudo. Quando eu entrei na faculdade, e fiquei assistindo espetáculo, assisti todos os espetáculos que a escola apresentava. E quando eu entrei na faculdade, eu me inscrevi no mesmo... Eu entrei em 68, naquele movimento estudantil pegando fogo. Eu fazia parte do diretório. Então esse ano foi todo assim de cabeça no movimento estudantil. Então, em 69 eu entro na escola de teatro. Eu comecei a escola de teatro em 69. 69, 70, 71 eu saí. Era um momento acirradíssimo da ditadura militar. 75, 76, 77 eram momentos muito, né, ainda momentos muito fortes. O pacote de abril do general Geisel era de 74. Então tinha um outro tipo de... Era um outro momento da ditadura, mas um momento ainda muito forte, muito difícil, muito cruel, com ensaios para censura, driblava a censura, nunca mostrávamos tudo no ensaio para censura, mas era uma coisa preparada para a censura, né? Como vamos driblar o censura? A primeira vez que eu vi a Margarete em cena foi, eu acho que na primeira, acho que cronologicamente a primeira encenação do Cena Aberta, que é Quarto de Empregada, Exato. do Roberto Freire, que era Zélia e Margarete nos anos 70. Um espetáculo de cena aberta do grupo, né? A primeira coisa de Cena Aberta, no Teatro da Paz, entendeu? Quer dizer, no palco nobre, uma peça que falava, né, de um tema tão radicalmente político. Eu fazia serviço social de dia e fazia teatro de noite. Eu ia para as festas, tertúlias, esses negócios no final de semana. Quando me paqueravam, tá? Se eu tivesse interessada, eu dizia que eu fazia serviço social. Eu faço serviço social, não sei o quê. Aí discutia política e não sei o quê. Sabe como é? Aí quando eu não queria cortar, eu dizia... também quando eu queria chocar, eu faço teatro. Não sei o quê, só tem prostituta e viado. Nós somos loucos. Aí vinha discurso doido, né? Aquela loucura. Então eu jogava muito com isso. E aí é legal para mim ver a trajetória, né, para os anos 80. Né? Como é que o Cena Aberta, como é que o Luiz Otávio vai para os anos 80 e como é que a coisa vai acontecer. E eu acho assim que o Cobra Norato era um espetáculo muito sensual. Nós não estávamos nus, mas a gente estava com uma malha à cor da pele, né? E era um espetáculo completamente no corpo, né? Completamente no corpo. O que esse pessoal faz hoje
Alto do Círio é bobagem perto do que a gente fazia, né? Desde o Teatro da Paz, né? Eu aprendi que aquilo que a gente aprendeu no GNE, que o teatro está ligado à marginalidade, né? E a questão assim, que nem nunca vai ser valorizado. E para mim foi muito forte, e na época, eu acho que a primeira vez que eu assisti esse espetáculo foi o que eu disse para mim, eu preciso fazer isso. Eu preciso disso. E para mim, fazer o GNE, eu acho que quando o Luiz Otávio me fez o convite, foi que me despertou a real necessidade de falar sobre. Eu estava fora de Belém, eu saí do Rio para vir para Belém montar o GNE, vim com este objetivo. Eu queria, isso era muito mais, eu acho que o espetáculo do GNE para mim foi muito mais uma questão pessoal do que até na época, do que uma questão política. Hoje eu tenho talvez essa visão, né, da importância política da coisa, mas para mim eu acho que foi muito mais uma questão pessoal do que política. Até hoje, espaço, a reivindicação política, se bem que está diluído, mas durante longos anos foi espaço para teatro, espaço para apresentação, espaço para ensaio, espaço para produzir, que nunca tinha, era na casa da costureira, na casa do carpinteiro, do marceneiro. Então, politicamente, agora não, diluiu porque tomou outro momento no teatro, eu acho. A minha participação no Cena Aberta, nesse período, foi muito uma participação de engajamento com a minha própria sexualidade. Eu acho que eu montei o que eu queria, comecei a assumir a minha sexualidade a partir daí. Até para minha família. Porque meu pai me viu montado de travesti e saltou alto no espetáculo no teatro a primeira vez. Até porque nós ficamos em cartaz. Brasília, fez sucesso em Belém. Era um espetáculo que o público voltava da porta porque lotava sempre. Então meu pai foi ver esse espetáculo já só depois que ele soube que era sucesso. Porque na verdade muitos dos atores que se engajaram no projeto do GNE tiveram essa mesma postura que ele teve, né? Uma postura vamos dizer, política na vida, né? De enfrentar, né? Enfrentar a sua família, de enfrentar a sociedade, porque a gente se expunha, realmente se expunha, né? No eu jornal, acho que o público também tinha essa cumplicidade. O público que assistia o GNE, eu acho que tinha essa cumplicidade também. E a gente tinha uma prática de fazer debate no final do espetáculo. Exato. Sempre no final do espetáculo a gente tinha a prática de fazer debate. Então era muito legal isso, né? E eu acho que também para mim, porque eu entro no GNE como, digamos, o intelectual, né? O professor, não como ator, muito menos como alguém que tivesse uma história anterior do teatro. Não foi assim, né? Isso veio da minha história, da minha amizade pessoal com o Luiz Otávio. E aí o GNE também foi para mim um campo de experimentação, de experimentar as minhas teorias. Né? Até porque essas pessoas que faziam teatro, elas tinham que ter uma prática muito, né, de benevolência com o que estava acontecendo. Porque realmente tinha muita gente ali que não tinha nenhum envolvimento com teatro. Né? Mas que eu acho que tinha uma coisa importante, tinham coragem de fazer aquilo que estavam fazendo. Isso. Né? Que em algum momento causavam um certo desconforto, né, no elenco, nas pessoas que eram más, porque tinham às vezes atitudes que não eram profissionais, não eram de um ator, vamos dizer assim, mesmo que seja amador, mas se não fosse aquele grupo, não seria. Tem umas coisas que a gente não colocou que no GNE nem todo mundo agradava todo mundo, pelo contrário. Teve um depoimento num dos debates que vocês se lembram muito bem, que o cara disse, uma pessoa saiu do teatro, vomitou na vala, ela não conseguia parar de vomitar. Vale a pena lembrar o que Hernani falou ainda agora, antes de começar, teve um jornalista que fez, eu acho que foi uma página inteira de jornal, metendo-lhe o cacete no GNE, que aquilo era coisa de viado para viado, um monte de doida. Era isso que eu queria pegar, que em função disso, eu acho que o GNE, a participação não só do elenco, como o público que assistia o GNE, tinha uma participação, uma posição política em relação ao espetáculo.
porque o espetáculo foi questionado politicamente pela censura, enfim, o burburinho rolou na cidade, a discussão acontecia inclusive nos meios acadêmicos, porque a gente fazia essa ponte na época, com o movimento estudantil, a gente abria discussões com os grupos, enfim. A proposta que estava, eu acho que por trás do que a gente fazia era: nós precisamos falar sobre. Nós temos uma sexualidade e ela precisa ser discutida. Eu acho que era isso que os anos 80 vinha querendo, precisando. E tinha uma coisa muito interessante. A gente Mas tinha extrapolava, tudo, né? Tinha a gente tudo. extrapolava essas atitudes para fora do palco, para fora do ensaio. Sim. A gente às vezes, por exemplo, eu me lembro que a gente chegou a ir para bares e dançar um com o outro, num bar que não tinha nada a ver com nada. E o Luiz Otávio, eu achava, ele adorava provocar essas coisas. Exato. E no próprio bar do parque, a gente chegava, a gente se cumprimentava com um beijo na boca, ou em qualquer lugar que a gente estivesse, a gente extrapolava isso. E olha Era só bem o que isso. aconteceu comigo, porque eu vou pro projeto com esse papel. Então, quando é que eu encontrava com o Luiz Otávio? Sozinho, de tarde, no kitnet do Manuel Pinto da Silva. Que te entrava de frente e saía de costas. 809. Não frequentavas as noites do apartamento no do Otávio começo, Barata, exatamente. né? No começo, Que tinha eu as já noites. ia tarde para lá, Que e eu era saía doideira. de casa todo preparado para desmontar o Sartre. Então tinha uma luta com o Luiz Otávio, que era: olha, rapaz, Sartre, fenomenologia, pelo amor de Deus, vamos fazer uma coisa pós-sartriana, uma coisa Foucaultiana. Então eu ia para lá com muita sede ao pote. E no final tinha um festim dionisíaco, todos nus. E quando eu vejo meu ex-professor Carlos Coimbra, que era padre, e para o lugar dele eu fiz o concurso na UFPA, professor de Lógica e Filosofia da Ciência. Aí eu ofereci para ele, depois ele conversou longamente comigo na UFPA. Eu entrei de uma forma meio que de paraquedas nessa história toda. Porrada. As paraquedas do amor. Calma, tinha calma, uma coisa de cada vez. Porque assim, nesse momento, dos anos 70, 80, eu trabalhava com cinema, né? Cinema, fotografia e publicidade, que era a minha profissão. Eu acho que o grande barato disso eram espaços, eram bares, mas eram espaços extremamente públicos. Não tinha Porque era na telhado, praça, era na praça. rua. Então ficava uma grande manifestação artística em todos os dois lugares. Ficava uma grande manifestação artística dos artistas que saíam dos seus trabalhos, né, das filmagens e dos ensaios, iam para lá. E aí eu entrei no Teatá e disse: gente, isso é a minha vida, é isso. Eu fiquei completamente alucinado, conheci o Luiz Otávio porque ele era uma figura que a gente reconhecia imediatamente dentro dos espetáculos dele. Era uma coisa, né? Nunca me aproximei, nada. E aí foi quando eu conheci o César, a partir de uma pessoa de cinema, né? Praticamente uma armadilha pra gente se conhecer e ficar juntos. Foi uma armadilha, né? De um amigo, dizer: ó, preciso te apresentar pra alguém precisa te conhecer. Se conhecemos, ficamos juntos. E aí o César chega ali, bom, o Luiz Otávio, que eu tô trabalhando no Genê, Luiz Otávio quer uma fotografia. Eu digo: Luiz Otávio Barata. Ele quer que tu fotografes. Eu fiquei todo assim: não, Luiz Otávio. Aí me veio tudo, né? O espetáculo que eu vi, o espaço. E aí entrei para fazer uma foto na casa, no apartamento do Luiz Otávio, que era um 3x4, era uma, né? Era uma sala, embaixo de uma luz, num corredor, o Paulo Ricardo e o Sávio. E eu e o Paulo Ricardo. E tu e Paulo Ricardo, né? Aí o teatro me tomou. E aí o que eu acho grande barato, que o Rafael tá falando, que o César tá falando, que eu entrei no teatro, não foi pelo teatro, foi pela vida que o Luiz Otávio tinha lá com todo mundo. O espetáculo não acontecia no ensaio, o espetáculo acontecia no bar do parque, acontecia na casa dele, acontecia na rua.
E para mim o teatro até hoje, os conceitos do Luiz Otávio Barata que ele não revelava na fala dele, mas que ele revelava no comportamento, no fazer dele, para mim é minha base teatral. Para mim foi uma experiência de engajamento. Não posso negar isso. Quando eu assumi de fazer o GD, eu já tinha saído do Rio, de Belém, estava morando no Rio. O Luiz Otávio, encontrei o Luiz Otávio no Rio e ele me disse, quero montar o GD. Eu já conhecia algumas coisas do GD a partir do cinema. Quando o Luiz Otávio me encontrou no Rio, ele me disse, Faial, eu quero montar. Estou querendo montar GD, mas eu quero montar a partir dos livros e não das peças de teatro. Então aí, lá no Rio ainda eu comecei a ler e fui ver, assistir um espetáculo que na época era uma montagem do Rio de Janeiro, eu assisti junto com o Luiz Otávio a montagem de Nossa Senhora das Flores. Eu vi essa montagem. Que tinha uma vestinha em cena, que aparecia nu fazer o juiz. A cena do juiz, que depois essa mesma cena foi posta no GD de outra maneira, enfim, mas tiraram do mesmo livro. Ela morreu, inclusive. E então a minha participação no Cena Aberta nesse período foi muito uma participação de engajamento com a minha própria sexualidade. Eu acho que eu montei o que eu queria, comecei a assumir a minha sexualidade a partir daí. Até para minha família, porque meu pai me viu montado de travesti e saltou alto no espetáculo, no teatro, a primeira vez. Ele foi assistir o espetáculo? Ele foi assistir depois de longos anos, de alguns anos do espetáculo. Porque nós ficamos em cartaz. Foi para Brasília, fez sucesso em Belém. Era um espetáculo que o público voltava da porta porque lotava sempre. Então meu pai foi ver esse espetáculo já só depois que ele soube que era sucesso. Foi dessa luta que a gente constituiu lá, com Cena Aberta, com outros grupos de teatro que também foram revolucionários, que a gente não citou aqui. Já tinha caído, porque tinha uma posição estratégica perto dos teatros e de onde a gente ensaiava. Mas tudo rolava ali. E tinha uma coisa muito legal, que a informação circulava ali. Porque ali o pessoal da fotografia, do cinema, do teatro, da música, todo mundo se encontrava ali. No 3x4. Então, por exemplo, o buchincho de um espetáculo começava ali. Do Genê começou exatamente ali. Porque assim, todo mundo aguardava ansiosamente a estreia do Genê, né? Porque a gente comentava, porque tinha aquela coisa do ensaio fechado, que se você quisesse assistir o ensaio você tinha que ficar nu, porque já que todo mundo estava nu, por que tu vais assistir de roupa e ficar assistindo um espetáculo de graça? Não. Então tudo isso criou um clima em volta do Genê, né, que também contribuiu um pouco para o sucesso daquele espetáculo, né? E era um momento, eu acho, muito especial nessa questão dessa liberação sexual, eu acho. Sim, não sei se eu estou falando besteira. Não, essa altura eu já sei de vocês, porque para mim foi o Bar do Parque, né? O Bar do Parque tinha esse papel, porque era uma época que não tinha celular, que poucos tinham telefone em casa. Exato. Que você não se comunicava antes para dizer, olha, a gente vai para... Não. Todo mundo sabia que ia se encontrar no Bar do Parque. Mas o que eu estou Mas querendo é dizer porque nessa época daí já tinha decaído o Bar do Parque. Que era um momento de muita repressão política, que eu acho que deixou a questão sexual de lado. Não sei se eu estou falando besteira. Então, não sei, porque o Bar do Parque, mesmo e nos que anos naquela 70, época, talvez, era um lugar também da tinha sexualidade. um momento de explosão naquela época que a gente sentia. Não só no teatro, na música. Pois eu acho que há que se dizer isso, que os anos 80 foi um ano de muita efervescência cultural. Exato. Já mas foi a época... falando do Bar do Parque, mas existia o 3x4, que não era o pessoal de... o Bar do Parque não pegava o pessoal de cinema. Então, o 3x4 era o cinema, a fotografia, o teatro era o Bar do Parque, o teatro vinha para sofisticado. Mas o pessoal do teatro descia para o Bar do Parque, 3x4, né? e aí trazia toda essa história que o César está falando, trazia para o 3x4. Eu não sei se vocês se lembram um fato muito importante.
Quando foram inaugurar o Hilton Hotel, eles iam fazer uma limpeza na praça. Eles não queriam gente de teatro, eles não queriam travesti, eles não queriam gay, não queriam puta, não queriam fresco circulando na frente do teatro. Principalmente porque todo mundo vinha pro Hilton, usava o banheiro do Hilton, do Bar e do Bar. assim, tem um porque fator ali histórico era aí, sujo na praça. importante. Mas o que foi importante nessa história da porrada do Hilton Hotel foi que eles disseram: nós vamos acabar com o Bar do Parque, nós vamos acabar com fresco, com puta, com viado, com o que fosse, com o pessoal de teatro, aquele lixo daqui da praça, nós vamos limpar a praça. E teve um sábado que foi um marco histórico que a gente tem que lembrar, que os viados enfrentaram a polícia com as putas, com o pessoal de teatro, tinha umas cadeiras brancas, Margarete lembra, no Bar do Parque. Todo mundo quebrou na cabeça dos policiais. Pra mim foi uma porrada histórica. É verdade. Porque eles iam limpar, eles iam acabar, não teria Valdemar Henrique, não teria nada. Porque, E como a cidade. A história era acabar, limpar mesmo. Como a cidade queria um hotel 4 estrelas. 5 estrelas. 5 estrelas. Valia tudo. Valia tudo, o inclusive. Abriu mão. Abriu. E já aí, depois a gente virou o 3x4, já na decadência do Bar do Parque, porque já estava menos, né? Olha, o banheiro do Bar do Parque era um lugar de muita sociabilidade. Sempre foi, Então tinha muito. Era mais nobre. Era, claro. Era muita sociabilidade no banheiro do Bar do Parque. Nas escadarias do teatro, nos locais dos encontros e dos escadaria babados, onde... E tinha uma... olha, vou entregar. Vamos. Que era o Chemois. O Chemois era um motel que tinha aqui na 1º de março. Do lado, atrás tem o Baixa, tem até hoje, né, eu acho. E do lado era o Chemois, que era onde todo mundo morria, né? Do Bar do Parque para o Chemois. Nunca vou esquecer, porque você batia na porta. Depois tinha uma campainha, porque tinha uma escada. E lá vinha uma senhora, morta de sono, tadinha, e abria a porta. Entendeu? Então, tinha também, na proximidade do Bar do Parque, um local, um motel... de acolhimento, que né? era de acolhimento, que era clássico fundamentalmente de gays, de homens com homens, que nome se dá hoje, não sei direito. Eu acho assim que isso é uma visão totalmente minha, se não concordarem, não concordaram, mas eu acho que hoje existe uma coisa que eu não concordo, que eu acho que não tem nada a ver, que é essa questão dos homossexuais quererem reproduzir o universo hétero na sua vida. E eu, particularmente, nunca quis isso. A década de 80 foi uma década de abrir essa janela para se falar dele. Acho que hoje, como herança que se pode falar, já pode se discutir sobre a qualidade da nossa relação sexual, a qualidade disso. Na época, a nossa discussão era ter espaço, né? Ter espaço para. Eu acho que esse é o legado. Esse aqui é o legado que a gente deixou. Hoje a gente tem espaço para discussão, as escolas já conversam sobre isso com os adolescentes, enfim, lá. E hoje se discute a qualidade disso. Naturalmente, né? Eu acho que qualquer um que tentou romper os valores constituídos sofreu duras consequências como mulher que achava que todo mundo tinha direito ao seu corpo, à sua sexualidade. Eu acho que a gente sofreu, teve muito problema, mas eu acho que a gente, de certa maneira, deixou para as gerações que passaram. Pode ser que a gente nem tenha noção disso. Pode ser que ninguém saiba disso. Que as pessoas deixaram a sua contribuição ao longo da história. Pontuais, mas deixaram. Que faz com que hoje, eu concordo contigo, que hoje se discute a qualidade da relação, os direitos das relações, o direito de discutir a sexualidade. É isso que eu acho. Eu acho que cada lugar é um lugar diferente. Eu acho que São Paulo isso é diferente, aqui é diferente, como eu vou para a Ilha do Marajó é diferente essa relação
de conquista ou não conquista, o que se conquistou, o que não se conquistou. Acho que cada lugar tenta ter a sua conquista. Eu acho que esses espaços, eles estão no processo se alterando sim, né? Por uma coisa que eu não sei o que acontece, mas vai acontecer, a internet. A internet está invadindo muito mais do que a televisão, né? A liberdade sexual na internet é imensa, é imensa. Você pode fazer o que você quiser na internet. Pode transar, não sei. Não sei, se você descobre o acesso, você vai e não é gueto mais. Né? Você tem a mais liberdade desse espaço virtual. Não sei, César. É muito doentia, eu acho. Não sei. Eu acho que ela se torna doentia no momento que ela vem para uma outra realidade, mas numa realidade que ela vive, ela é normal, ela é um espaço de trocas de energias, de palavras, de visões, de vistas. Acho que ainda tem um... Rapidinho, duas coisas que o César falou, que eu acho que é uma marca geracional. Meu diagnóstico talvez seja um pouco pessimista e sombrio. Eu acho tão careta hoje. Careta. Eu acho horrorizado, né, de tanta caretice. E acho que tem uma coisa que o César colocou, que tem a ver, o termo é pomposo, essa coisa de judicialização da vida cotidiana. Principalmente uma coisa um horror que eu tenho é de achar que uma lei vai resolver. Né? Eu também acho que toda a movimentação hoje do movimento LGBT em torno de leis, em torno de direitos legais, é sempre uma faca de 300 gumes. Comentando aqui esse negócio. O problema é o seguinte: quando numa sociedade, vocês que fizeram aí sociologia, filosofia, vocês sabem que as ideias entram, as ideias são introduzidas, comportamentos mudam, mas ninguém pode mais controlar qual foi a origem da coisa. A Revolução Francesa tinha um sentido, virou outra coisa, não sei o que tinha um sentido. Eu acho que toda essa efervescência que hoje tem, essa discussão aberta que a gente vê na televisão, né? Essas pessoas que a gente vê se assumindo, né? Vou casar com a mulher, a Daniela Merkel, vou casar com a fulana, tá? Tudo isso é fruto de gente que, né, penou muito, né, durante esses anos todos e que deu muito a cara a tapa. E lá pelas tantas a gente aqui, né, na nossa humilde cidade, fez também por onde, não é verdade? Se existe luta, se existe movimento constituído, se existe algumas coisas, faz porradas, né? Um cara tapa assim. Tem que reconhecer, não é que a gente, sabe, as foram as matriarcas, as que lutaram, que deram seu sangue. Não é só isso, mas deram sim seu sangue, sim, lutaram muito. O teatro como uma forma de movimento social, sim, porque se existe GEMPAC hoje em dia, que é o movimento de prostitutas de Belém, foi porque o Cena Aberta reuniu com as meninas aqui do entorno desse teatro do Cuíra e constituiu, legalizou. A gente está na ata, de legalização do GEMPAC. Eu acho que a gente teve o mérito de acompanhar muito esse movimento, né? A nível nacional, a mundial. A gente estava muito antenado, não é verdade? Foram ver as épocas coincidem, que a gente fez tudo muito que coincide um pouco com ela. E eu acho que essa geração toda colhe esse fruto. Se está fazendo por onde ou não, se é o que... Tem muitas coisas que hoje eu diria assim que eu não quero para mim. Nunca quis me casar de papel passado. Deus me livre. Longe de mim uma coisa dessa, né? Mas tá todo mundo querendo. Mas fora casamento. Todo mundo quer adotar um filho, né? Eu penso bem assim, de herança. E se existe movimento homossexual em Belém, hoje em dia constituído MHB, a gente deu maior força pro Paulinho, entendeu? Se existe movimento constituído, legalizado e tentando lutar hoje em dia pelo mundo melhor, que a gente já fazia, porque não era só se divertir. A gente dizia muito, a gente vai se divertir e divertir a vida das outras. Mas a gente também
divertiu e divertiu a vida das outras, mas deixou essa herança legal. As pessoas hoje questionam, lutam, era muito assim. Não era terapia, mas era muito assim. A gente tinha milhões de coisas, porque a gente não fala de tudo da nossa vida. A gente tinha milhões de coisas que a gente se revelou, se falou, se mostrou, mas deu a cara a tapa para que hoje em dia exista alguma coisa mais concreta nessa vida. Tá tudo tremendo. É isso que eu tô dizendo e que eu disse agora. O que está acontecendo aqui é o inverso do que a gente viveu. Nós estamos relatando. É assim. A gente está relatando. Não, gente. Ei, nós estamos relatando que foi maravilhoso isso, que a gente se liberou, que a gente fez isso, que a gente fez aquilo. Não, mas também aconteceu isso, né? Sim, mas isso tanto aconteceu que a gente está aqui. Mas isso era contestada, né? E muito. E também tinha uma outra realidade. Que lá ninguém fora. está colocando. Eu sou Margarete Refcalefs, atriz, formada pela Escola de Teatro da UFPA, fundadora do teatro, junto com outros, do Teatro Cena Aberta. Meu nome é Aníbal Pacha, eu sou um artista de teatro. Atualmente sou professor da Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará. Sou Hernani Chaves, sou professor da Faculdade de Filosofia da Universidade Federal do Pará. Tenho ao todo 34, 35 anos como professor. Mais vírgula, eu acho que o meu grande aprendizado foi a Escola de Teatro da UFPA inicialmente. Sempre digo que a minha performance como professor é a minha performance como ator. Eu sou Ronaldo Faial, sou uma pessoa de teatro, maquiador e sociólogo, nessa ordem. Hoje levo a vida como maquiador, na verdade é uma herança que o teatro me deixou. Eu sou César Machado, eu sou arquiteto e ator. Vim aqui dar minha contribuição porque assim, eu acho que na arte, independente do teatro, eu sempre fiz dela palco para as minhas reivindicações da vida pessoal e continuo fazendo. Eu sou Francisco Vasconcelos, ator de teatro, atualmente na luta pela vida. A gente enfeita com jambu. Mana, tu gosta de jambu? Então treme. Tremor de jambu é só com a gente aqui.